E queda forte hoje nos papéis da Kepler Weber. Vamos falar um pouco dela, não só na queda recente, mas também um pouco de alguns indicadores que nos traz alguns parâmetros, saber se isso é mais ruído de mercado, notícia de curto prazo, ou se de fato a empresa vem perdendo aqui seus fundamentos. Algumas análises, alguns dados, pegando também um pouco de notícia, a gente vai conseguir interpretar se vale a pena ou não investir em Kepler Weber. Lembrando que a Kepler foi um dos primeiros vídeos aqui do nosso canal. A gente gosta muito de falar desse tipo de ativo, especialmente ativos do setor industrial agro brasileiro, movimentam bastante dinheiro, boas receitas, boa pagadora de dividendos, então precisamos entender se vale a pena ou não e se continua fazendo parte da nossa tese de investimento. Bom, de fato, o que aconteceu hoje é que a notícia não agradou muito o mercado, especialmente por conta dos resultados recentes. Então, notícia de primeira hora, todos os portais aqui falando sobre esta queda importante nos lucros. Você vê até aqui uma queda de 46% de lucro apenas no quarto trimestre. Então, isso é uma coisa que preocupa bastante. Embora alguns pontos, alguns outros verticais da empresa venham aumentando, como por exemplo parte internacional, entre outras coisas, mas o cenário aqui não foi muito positivo. Algumas casas ainda continuam com recomendação ou com boas perspectivas. É o caso, por exemplo, da XP, entre outras, mas o fato é que azedou bastante o mercado. Por exemplo, o Citi rebaixou a ação, né? O papel derreteu 11%, então a gente sabe que, querendo ou não, esses bancos, essas casas de análise têm um papel fundamental sobre o preço, eles movimentam muito o mercado, mas a gente também tem que entender friamente que muitos desses caras podem estar espantando o mercado para o preço cair. Eles compram em peso, né? Compram bem pesado, e depois, quando você vê que fiz besteira, você vai comprar mais caro deles, ok? Outra coisa também, o ROIC, né? Cai para 34%. Outra coisa importante nesse tipo de empresa, né? Aqui o ROIC é uma das peças fundamentais de empresas como, por exemplo, Kepler Weber, Home, entre outras, que depende muito do retorno, né? Ou seja, os acionistas, sendo uma small cap, dependem muito do retorno para continuar injetando dinheiro, comprando as ações e sendo retribuído por isso. Então, uma queda importante no ROI e no ROIC pode acabar espantando muito aí os investidores. Outra coisa que a gente vai perceber aqui é o seguinte: mesmo com a queda das ações, por exemplo, falando no dia de hoje, né, no intraday, caindo mais de 10%, e nos últimos 12 meses caindo cerca de 17%, claro, renda variável, vê que a ação fica estável, cai um pouco, sobe bastante, fica estável, cai bastante. É esse zigue-zague mesmo da renda variável, né? Se você não quiser esse risco, você tem que ir, obviamente, para a renda fixa. Mas aqui, na questão de renda variável, esse numerador aqui até que faz parte do jogo. Muito bem. Então, mesmo com a queda recente dos papéis, a gente começa a analisar alguns movimentos para ver se é só uma questão de notícia, de temperatura de mercado, porque a gente sabe que o mercado ele é um senhor extremamente arisco, né? Então ele age muito antecipadamente, depois ele meio que se consolida. E alguns fatores que eu venho observando aqui, por exemplo, é a questão de vendidos. Mesmo com a queda da cotação, valor saindo lá de 10, indo lá para 8 e pouco, né? Veja que aqui a quantidade de ações alugadas, elas não subiram, ou seja, o mercado não está shorteando, pelo menos neste momento, as ações. Pelo contrário, ela já atingiu 1,5% de ações alugadas, o que é bem baixo, mostra que a empresa, né, passa um bom nível de confiança para o mercado. E após aí esses resultados, ou pré-resultado, ainda continua em níveis mais baixos ainda, menos de 1%. Então, por que, que o mercado não reagiu no sentido contrário, shorteando ela? É uma pergunta, né? Então, isso corrobora um pouco com a tese de que mais notícia do que necessariamente fato, né? Quer ver outra coisa? Olha, se você vê a taxa de remuneração também que está sendo paga, é extremamente baixa, 0,5%. Quem que vai alugar suas ações para ganhar 0,5%? Sabendo que grande parte disso vai para as corretoras, B3, imposto de renda? Ninguém, né? Então, não está atrativo para você deixar as suas ações alugadas para serem usadas como instrumento de venda descoberto. Então, nem aqui também está atrativo.
Quer ver um outro ponto? Veja que os próprios controladores, pegando aqui dos últimos 6 meses, vêm fazendo boas recompras das ações. Salvo engano, o programa de recompra ainda está aberto. Até depois eu posso observar isso, se quiser colocar no campo dos comentários. Mas olha lá, olha só o movimento dos insiders. Aqui a gente está falando de gerentes, controladores, executivos, conselho, própria empresa. E veja que só nesses últimos 6 meses há um volume bem grande, mesmo com o patamar de preço lá em 11,50, compraram bastante ações, tá vendo? Poucas vendas. Se você observar, o círculo verde é compra, o diâmetro dele é a magnitude da compra e o vermelho é venda. Então aqui em outubro também fizeram boas compras, mesmo com preço em 9,50, e agora, olha, encheram o carrinho. Preço 9,50, preço 8,80 e estão comprando aqui. Então a terceira tese aqui nossa, né, é que mesmo com os resultados, tendo as prévias, os releases, a questão que a gente pode colocar o core mesmo da análise das ações, ela não perdeu os fundamentos. É mais que a gente pode perceber uma euforia aqui das notícias. O ponto é, será que eu tenho estômago para aguentar essa euforia? Né? Esses 10% de queda, ou pretendo segurar entendendo que os fundamentos da empresa não mudaram, né? Uma outra coisa interessante, né? Quando a gente vê essas notícias e vai lá, por exemplo, nos resultados para saber o porquê que teve essa queda, eles justificaram em grande parte por conta do cenário adverso que passou o Rio Grande do Sul no último ano, né? Questão lá de chuvas, perderam bastante produtividade. E se você entrar aqui, ó, vou até pegar aqui, olha, a apresentação deles. Você vê que de fato muita queda, né? Então você percebe queda em todos os setores. Receita caiu 8%, EBITDA caiu 28%, lucro caiu 36%, enfim. Só que quando você olha para cá, olha, começa a fazer uma análise um pouco mais profunda, você vê o que caiu, tá? Então você vê que fazendas caiu 5,7, ok, dentro da média, só que no anual cresceu 6,8, quase 7. E olha só onde realmente pesou. Tá vendo aqui a agroindústria, a parte de silos aqui, olha a parte de agricultura mesmo, que depende do plantio da colheita, 33,8%. De fato, nos últimos 12 meses caiu 10%, e ela representa um peso importantíssimo aqui, né, para as receitas de Kepler-Weber. Então a gente vê que aqui foi um dos calcanhares de Aquiles do último balanço. Outro também, portos e terminais, parte de logística totalmente afetado, caiu 60%. Embora a receita aqui seja pequena, mas olha, no ano subiu bastante, 20%. Tá? Então você tem um balanço. Outra coisa interessante, ó, no ano também subiu quase 80% a questão de negócios internacionais e só no quarto trimestre subiu 142%. Então veja que foi uma coisa que, pelo menos no meu interpretar, quero saber o de vocês, devido a uma sazonalidade, né, que aqui toda empresa está sujeita. Né? Agora ela perdeu os fundamentos? Não, mostra que aqui ela tem feito a sua lição de casa. Reposição em serviço cresceu 8%, nos últimos 12 meses cresceu 4%, enfim. Então, dado isso, uma circunstância aqui que fugiu do controle da empresa, né, até que ela está fazendo bem a lição de casa nos outros pilares que também são importantes. Por isso que a gente tem que tomar cuidado nesse tipo de avaliação. Vamos ver aqui, olha, ó, recompra, programa Kepler. Vamos ver aqui, ó. Olha lá, eu acho que ela tá lá. Ela sim, ó, começou em 2024, anunciou em março de 2024, normalmente são 18 meses e vai até aí 26, será? Provavelmente vai até 2026 esse programa de recompra. Por isso que teve essas compras aí recentes. E quando você avalia aqui a posição dos controladores, ó, vou pegar dos últimos 2 anos para você ver. Dá uma olhada. Veja que é praxe dos controladores fazer boas compras, especialmente em preços atrativos. Ó. A gente viu isso em 2023. Aqui fugiu um pouco, né? Eles talvez entenderam que a ação ia disparar, fizeram boas compras aqui em setembro de 24, também em julho de 24, lá, outubro de 24, agora dezembro de 24. Então os controladores aqui tem como até você saber quem são, né? Ó, a diretoria vendeu, mas ó, a companhia está comprando, sim, programa de recompra, conselho fiscal comprando, entre outros, e compras pesadas, conforme você pode aqui observar. Será que ela está atrativa com essa queda lá no nosso painel inteligente? Vamos dar uma olhada aqui. Vou pegar a versão aqui um pouco mais escura, né? Tem 2 versões, a mais clara ou a mais escura, vai de acordo com o que você preferir. Vamos digitar aqui o ticker, né? Vou pegar aqui Kepler 3, vamos dar um Enter. Ó,
Por enquanto, no dado fundamentalista, por conta aí do PL, do preço sobre valor patrimonial, claro que aqui também entra LPA e VPA, tá? O preço justo de Graham é 10,14. O painel ele vai atualizar no final do pregão, tá? Eu estou gravando ainda, não fechou o pregão. Se firmar nesse preço de 8 e pouquinho, é provável que ele já vai começar a pintar como barata aqui para Graham. Tá? Tem que ver no balanço, é provável que também fique barata para Greenblatt, porque o ROI se mantém em mais de 10%. Então no ranqueamento aqui talvez até pinte. Vamos ver, vamos atualizar esse painel, vou esperar aqui o fechamento do pregão. Posso trazer novas notícias aí para você, mas por enquanto aqui é para a gente observar, que é o que eu vou fazer. Eu gosto da empresa, já tive ações da empresa, achei que ela esticou um pouquinho, então achei que não fazia mais sentido eu ter ela, realizei o meu lucro, mas com esta queda recente, ela se apresentando desta forma, junto também com o Home, vamos ver aqui a Home, ó, Home 3, ó, vamos pegar aqui a Home 3, ó, a Home também já está chegando num patamar interessante. Para Graham já parece que está barata, para Greenblatt falta aqui um pouquinho no ROI, tá vendo? Só que o potencial é de mais de 100%, ó, pode chegar a 19, está custando 9. Tá? Então é por isso que é interessante um painel como esse, que ele pode ser um auxiliador para você, até para não tomar decisões aí equivocadas. Vou deixar o link na descrição e nos comentários. Aproveita aí o preço promocional, tá bom? E na nossa carteira aqui pública do canal, continuo aqui com as nossas ações BR, coloquei algumas outras aqui, olha. Na nossa lista eu coloquei, por exemplo, São Martinho, tá? E eu estou até acompanhando algumas notícias. Olha lá, por exemplo, a XP vê que os resultados podem melhorar em 2025. Teve aqui a aprovação do JCP de 150 milhões, o que também atrai bastante os investidores. Estou com ela no radar, fiz uma marcação de preço aqui, olha. Na verdade, não sei por que desapareceu. Mas eu vou fazer uma marcação de preço, olha, nesse último piso aqui, que se chegar aqui 21,20, eu quero ser alertado para eu poder já começar a assistir ela. Então vamos lá, vou colocar aqui uma marcação de preço, R$20,20, né? 20,20, isso. Vou confirmar aqui e quero receber um alerta, né, quando chegar mais ou menos nesse padrão aqui de preço, né? Ó, perdão, é 21,23, né? Ó, deixa eu só 21,20 na verdade. Ó, vou modificar aqui, ó, modificar para 21,20. Pronto, modificar o meu alerta de preço. Chegar aqui, eu vou ser notificado para poder fazer uma entrada, ok? Das nossas posições, o que a gente tem aqui na carteira pública, só recapitulando, BRAP, Banco do Brasil e também Vale, cotada no mercado internacional. Utilizo a corretora Quantiferry, não tem spread, você pode ver a diferença de comprar e vender é só 1 centavo. Você pode comprar ou ficar exposto a mais de 2.000 ativos, tanto no mercado BR quanto também internacional. Taxa zero, comissão zero, e se quiser conhecer, o link está aí na descrição, vou deixar, e se utilizar o meu código, você ganha como recompensas ações do Banco do Brasil. Pessoal, o vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Se você investe também em Kepler, comenta aí e não esquece de se inscrever no nosso canal e compartilhar o conteúdo. Até mais. Tchau, tchau.